Então, eu comecei a ir à terapia. Era até um pastor que me levava, marido da pastora presidente. Gente, eu não lembro se eu falei em vídeos anteriores, mas eu lembro que eu falei que a pastora estava enferma com câncer, né? E final de dezembro de 2015 ela faleceu. Logo, esse marido dela, viúvo, né? Ele que ficou responsável lá da igreja nesse período. E aí ele sempre me levava, era um psicólogo lá da Ilha do Governador, e toda terça-feira à noite ele me levava. E aí eu e o Thiago, né? O Thiago, depois que ele saía do trabalho, a gente ia, que esse pastor levava a gente. A minha experiência com terapia nessa ocasião foi horrível, porque eu tô falando de coisas que não tem como provar. O que originou a depressão foi de ordem espiritual. Então, essa depressão, ela só ia findar também por uma ordem espiritual, no caso, uma cura dada por Deus. Então, eu não tive uma experiência muito boa com terapia. Eu continuei indo a esse psicólogo por volta de, eu acho que durante uns 6, 7 meses. Mas falar que não resolveu, também não, assim, ajudou muito no meu estado de nervo que eu tava, né? Ele me ajudou a perdoar, ele não, né? Porque eu lembro, no caso eu tô falando do psicólogo, eu lembro que eu falei pra ele assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que perdoar. Aí ele falou assim, então, vamos lá. Aí ele falou pra eu escrever uma carta perdoando ela, né? E eu fiz isso. Na época, eu lembro, sentada lá na copa, né, escrevendo essa carta, eu não conseguia, tipo assim, foi numa terça-feira, terapia, e eu tinha que fazer essa carta, né, até a terça-feira seguinte. E eu sentava um dia para escrever, né, essa carta para soltar ela, né, liberar o perdão, e eu não conseguia. Aí eu tentava fazer de novo, não conseguia. Mas nessas tentativas eu finalmente consegui. E fiz de todo o meu coração. Eu lembro que eu escrevi a carta, eu chorava. Então, eu consegui até frequentar a igreja, mesmo depois de toda essa situação da reunião e brigas e tal, e consegui ficar na minha, tranquila. E o psicólogo perguntava, né, como é que estava a situação, ou falava que eu estava conseguindo me controlar e que ela olhava pra mim como quem diz, você não vai mexer comigo, você não vai fazer nada comigo, sabe? E eu conseguia de boa. Ali, então, no caso, nessa ocasião aí de psicólogo, terapia, foi o que tinha que ser feito, sabe? Nada além mais do que estava ao alcance ali do psicólogo. O restante da minha cura estava tudo na mão de Deus. Ninguém podia fazer nada por mim. Mas acabou que eu e o Thiago saímos da igreja porque a situação ainda era bem difícil. Porque nessa reunião que eu fui vista como uma pessoa doente, como é que eu posso dizer? Deus usou esse pastor que que estava se tratando com um psicólogo, que falou que era para eu ir também, né? Deus foi usando ele. Aquela reunião ali, ele foi o que mais falou. Ele falou um monte, falou da história dele, as coisas que ele fazia para se tratar e tal. Então, assim, ele foi um instrumento que Deus usou ali para me absolver naquela reunião. Mas alguns outros pastores que estavam naquela reunião, naquele dia foram naquela onda, entendeu? Mas depois continuaram me olhando como alguém uma pessoa má, que por não ter sido consagrada fez maldade com quem foi consagrado. Logo, o ambiente na igreja para mim ainda não estava bom, então novamente eu fui ficando ausente, e o Thiago também, até que nós saímos. Teve uma troca de liderança, um outro pastor assumiu, aí eu lembro que esse pastor chegou a ligar pro Thiago, falei, e aí Thiago, tu tá dentro ou tá fora? O Thiago falou, não, eu não quero mais. E aí saímos da igreja.